Esta reunião está sendo gravada. Então, a gente vai continuar a segunda parte do estudo do dia 22, que é a leitura da lei de licitação. Quem está acompanhando a gente, gosta do que está sendo feito, gosta do estudo conjunto, acha que está tendo algum benefício, que está aprendendo alguma coisa, já deixa o like. Se não, se nunca acompanhou, se não teve nenhum benefício, espera até o final, vê se aprendeu alguma coisa com a gente, se teve algum ganho, daí já deixa o like também para ajudar o canal aqui a crescer. Fazer uma errata, na versão 1 eu falei que quando era menor preço ou maior desconto, podia ser pregão ou concurso. Não, concurso é técnica, ou melhor técnica, ou não lembro. E no caso não é concurso, era concorrência. Concurso é de outra forma, não é técnica, não é menor preço e nem maior desconto. Melhor técnica ou conteúdo artístico, só para finalizar aí. Então é isso. Feita a errata, vamos continuar a leitura. A gente vai do artigo 21 ao 27, depois a gente vai ler a jurisprudência em tese. Artigo 21. A administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 dias úteis, audiência pública presencial à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com a possibilidade de manifestação de todos os interessados. Parágrafo único. A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestão no prazo fixado. Artigo 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado, em hipótese que o cálculo de valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. Isso está caindo muito. Então, de novo, o edital poderá contemplar matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo de valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. Parágrafo 1º. A matriz que trata o caput desse artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência de sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso esse ocorra durante a execução contratual. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de risco, especialmente quando 1. Hipótese de alteração para o restabelecimento de equação econômica financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de risco como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretende o restabelecimento. 2. A possibilidade de resolução contra o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. 3. A contratação de seguro obrigatórios previamente definida no contrato, integrado o custo da contratação ao preço ofertado. Parágrafo 3º. Contra a contratação se referir a obra e serviços de grande vulto, ou forem adotados os regimes de contratação integradas e semi-integradas, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de risco entre o contratante e o contratado. Então, são 2 requisitos para ser obrigatória a matriz de risco: obras e serviços de grandes vultos ou regime de contratação integrada e semi-integrada. Nesses 2 casos, ela é obrigatória. Parágrafo 4º. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes, a contratação associada à escolha de solução do projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de risco. Então, no caso da integrada e semi-integrada, o risco decorrente de fatos supervenientes, a contratação associada à escolha de solução do projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de sua responsabilidade, do contratado. Artigo 23. O valor previamente estimado de contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerado os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observado o potencial econômico de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Parágrafo 1º. No processo licitatório,
no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviço em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço oferido por meio de utilização do seguinte parâmetro, adotado na forma combinada ou não. 1. Composição de custo unitário menores ou iguais à mediana do item correspondente ao painel para consulta de preço ou no banco de preço em saúde disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. 2. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa do preço, inclusive mediante sistema de registro de preço, observado o índice de atualização de preço correspondente. 3. Utilização de dados de pesquisa pública em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal, de sítio eletrônico especializado ou de domínio amplo, desde que contenham data e hora do acesso. 4. Pesquisa direta com o mínimo de 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa de escolha desses fornecedores e que não tenha sido obtido orçamento com mais de 6 meses de antecedência da data da divulgação do edital. 5. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Parágrafo 2º. No processo licitatório, para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido do percentual de benefício de despesa indireta, de referência dos encargos sociais cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetro na segunda ordem. 1. Composição de custo unitário menor ou igual à mediana, do item ao correspondente do sistema de custos referenciais de obra, para serviço e obra de infraestrutura e transporte, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice de Construção Civil, para as demais obras, serviço e engenharia. 2. Utilização de dado de pesquisa pública em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítio eletrônico especializado ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso. 3. Contratação similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preço, observados os índices de atualização de preço correspondente. 4. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais na forma de regulamento. Parágrafo 3º. Nas contratações realizadas por município, Estado e DF, desde que não envolva recursos da União, o valor previamente estimado da contratação a que se refere o caput desse artigo poderá ser definido por meio de utilização de outros sistemas de custo adotado pelo respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no parágrafo 1º, 2º e 3º desse artigo, o contrato deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objeto da mesma natureza, por meio de apresentação de notas fiscais emitida para outras contratantes no período de 1 ano, anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Parágrafo 5º. No processo de licitação para a contratação de obras e serviços de engenharia, sob o regime de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º desse artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração de risco, e sempre que necessário e o anteprojeto permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1 do parágrafo 2º desse artigo, da utilização de metodologia expedida ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares, ser reservada a fração do empreendimento não sucessivamente detalhada no anteprojeto. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º desse artigo, será exigida do licitante ou contratado, no orçamento que compuser seus respectivos projetos, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado de contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação, do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso, 1. O sigilo não prevalecerá para o órgão de controle interno e externo. O controle interno é feito pelo próprio Poder Executivo, o poder externo é feito pelo Congresso Nacional com o apoio do TCU, Tribunal de Contas da União. 1. O sigilo não prevalecerá
para o órgão do controle. Já foi. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital de licitação. Artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades de licitação, a fiscalização, a gestão do contrato, a entrega do objeto e as condições de pagamento. Parágrafo 1º. Sempre que o objetivo permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Parágrafo 2º. Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local de execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. O edital poderá. Parágrafo 3º. Todos os elementos do edital, incluído minutas de contrato, termo de referência, anteprojeto e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou identificação para o acesso. Parágrafo 4º. Nas contratações de obra, serviço e fornecimento de grande vulto, o edital deverá prever obrigatoriamente a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitador vencedor, no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas na forma de comprovação e a penalidade pelo seu descumprimento. Então, grande vulto, o edital pode prever, deverá prever, não é que pode, a palavra deverá prever a obrigatoriedade da implementação de programa de integridade para quem vence a licitação no prazo de 6 meses. Parágrafo 5º. O edital poderá prever, agora é poderá, a responsabilidade do contratado pela 1. Obtenção do licenciamento ambiental. 2. Realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Nesse caso, o próprio vencedor da licitação desapropria, mas o poder público, ele que solta o decreto, decretando que a área é de interesse público ou necessidade e passa a parte da execução e da desapropriação para o vencedor da licitação. Caiu no MP Paraná o seguinte: assinale a alternativa correta, à luz da Lei 14.183. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental e a realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Parágrafo 6º. Os licenciamentos ambientais de obra e serviço de engenharia licitados e contratados no termo da lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente e deverão ser orientados pelo princípio da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. Parágrafo 7º. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com base e data vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realização de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 8º. Nas licitações de serviços contínuos, observado interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por 1. Reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Então, não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, é reajustamento em sentido estrito. B. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação de custos. Repactuação é quando for a dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. E quando não for, é reajustamento em sentido estrito. Parágrafo 9º. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação, seja constituído por 1. Mulheres vítimas de violência doméstica. 2. Oriundos ou egressos do sistema prisional.
Então, isso é importante, hein? O edital poderá, não é uma obrigação, ele poderá, na forma disposta no regulamento, exigir percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação, mulheres vítimas de violência doméstica ou oriundos do egresso tempo prisional. Artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. 2. Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. Parágrafo 1º. A margem de preferência que trata o caput desse artigo, 1. Será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1, caput desse artigo. Poderá ser de até 10%, sobre o preço de bens e serviços que não se enquadrem no disposto no inciso 1 e 2. 3. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviço originário de Estado partes do Mercado Comum do Sul, desde que haja reciprocidade com o país previsto em acordo internacional, aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Para os bens manufaturados nacionais, serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definido conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência que se refere o caput desse artigo poderá ser de até 20%. Então, para bens manufaturados nacionais, serviços nacionais resultantes de desenvolvimento, inovação, tecnologia do país, você dobra o valor, vai para 20%. Parágrafo 5º. A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e os serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desse serviço do país for inferior. 1. A quantidade a ser adquirida ou contratada. Ou 2. Os quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Parágrafo 6º. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o tratado promova, em favor do órgão ou entidade integrante da administração pública, ou daqueles por eles indicados a partir do processo isonômico, mediante compensação comercial e tecnológica, o acesso à condição vantajosa de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 7º. Nas contratações destinadas à implementação, à manutenção e ao aperfeiçoamento do sistema de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em atos do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzido de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176. Artigo 27. Será divulgado em sítio eletrônico, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência dos disposto do artigo 26 dessa lei, com indicação do volume de recurso destinado a cada um deles. Então, a gente encerra e começa a leitura agora. Eu vou passar a tela para o Jurisprudência em Tese. Vou parar aqui e já vou compartilhar a tela do Jurisprudência em Tese. Aqui, o Jurisprudência em Tese é a edição 97. Ele só tem esse número sobre licitação. Então, tese 1, só pegar o número exato aqui, edição 97. Tese 1, a Lei 8.666, que estabelece normas gerais sobre licitação e contratos administrativos, pertinente à obra, serviço, inclusive de publicidade, compra, alienação e locação no âmbito do poder da União, do Estado, do DF, dos municípios, não guarda pertinência com questão envolvendo concurso para preenchimento de cargo público efetivo. 2. Ainda que o servidor esteja de licença à época do certame, não é possível a participação de empresa que possua no seu quadro de pessoal servidor público, efetivo ocupante de cargo em comissão, função gratificada, ou dirigente de órgão, contratante ou responsável pela licitação. 3. A previsão indenizatória do artigo 42.2 da Lei 8.987 não se aplica às hipóteses de permissão, mas apenas aos casos de concessão de serviço público. 4. Não é devida indenização a permissionário de serviço público de transporte coletivo por prejuízo suportado em face de déficit nas tarifas quando ausente procedimento licitatório prévio.
5. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 42 da Lei 8987, a administração deverá promover certame licitatório para novas concessões de serviço público, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário. 6. Extinto o contrato de concessão por decurso do prazo de vigência, cabe ao poder público a retomada imediata da prestação de serviço até a realização de nova licitação, independentemente de prévia indenização, assegurada a observância do princípio da continuidade do serviço público. 7. A contratação de advogado pela administração. Estou dando notícia aqui. 7. A contratação de advogado pela administração pública, mediante procedimento de inegibilidade de licitação, deve ser devidamente justificada com a demonstração de que o serviço possui natureza singular e com a indicação dos motivos pelos quais se estende e o profissional detém notória especialização. 8. A contratação direta, quando não caracterizada situação de dispensa ou inegibilidade de licitação, gera lesão ao erário, dano in re ipsa, na medida que o poder público perde a oportunidade de contratar melhor proposta. O dano in re ipsa é aquela que gera, né, que já é presumido. 9. A alegação de nulidade contratual fundamentada na ausência de licitação não exime o dever de administração pública pagar pelos serviços efetivamente prestados ou pelo prejuízo decorrente da administração, quando comprovado, ressalvadas hipóteses de má-fé, ou de haver o contratado concorrido para nulidade. 10º e último, a superveniente homologação ad objeto licitado não impede a perda do interesse processual na ação em que se aleguem nulidades no procedimento licitatório. Encerrou, então, a leitura. Alguém quer fazer algum comentário? Algo que achou importante, quer comentar? Esse jurisprudência em tese 9 aí, ó, as últimas provas cobrou bastante ele. Ele é bem cobrado em prova de direito administrativo. Eles dão um caso lá, falando que a administração pública retomou o serviço porque encontrou nulidade e fala, em uma das assertivas, fala que a administração pública não deve indenizar o contratado. Na verdade, ela deve indenizar os serviços que foram prestados, né? Mas tem a ressalva das hipóteses de má-fé ou haver o contratado concorrido para nulidade do contrato. Aí, nesse caso, ela não tem que indenizar. Isso evita o enriquecimento ilícito, né? A pessoa prestou o serviço, a administração se beneficiou, ainda que haja nulidade, o serviço foi prestado. Para evitar o enriquecimento ilícito, ela tem que pagar por aquele serviço efetivamente prestado. Ressalvadas, claras, hipóteses de má-fé ou de haver o contratado concorrido para essa nulidade. É a mesma lógica do servidor que trabalha e, no caso, ele não poderia, passou em concurso ou está em liminar, alguma coisa nesse sentido, você mantém os pagamentos porque teve um serviço prestado, evita o enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa. Você lembrou bem, Carlos, a alegação de nulidade contratual, fundamentada na ausência de licitação, não exige o dever da contratação pública para pagar pelos serviços efetivamente prestados ou pelo prejuízo decorrente da administração, quando comprovados. Daí vem a ressalva, né, que é a exceção na parte final. Ressalvadas hipóteses de má-fé ou de haver o contratado concorrido para nulidade. Então, você também vê aqui que eles estão prestigiando o princípio da boa-fé. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Próximo.